Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 193. Eu sou Rafael Arinelli e olha meu nome lá nos créditos. Eu sou o Daniel Cury e do plano das ideias para a realidade existe um longo caminho. E eu sou Janaína Cabelo e trabalhar no cinema não tem nenhum glamour. Boa. Essa foi boa. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos. Voltamos com o Profissão, hein, Dani? Fazia tempo, a gente tava... Muito tempo. Demorou. Mas é porque a gente só faz profissão quando a gente tem um profissional de gabarito, de currículo, de qualidade pra chamar. Que é o caso da Janaína, né, Janaína? Você vem aqui no nosso podcast pra dar uma aula pra gente. A gente vai sugar toda a sua sabedoria por trás da profissão de assistente de direção. Muito bem, espero que eu possa ajudar. Hoje a gente vai bater esse papo, então, sobre o que é um assistente de direção, uma das profissões mais importantes no set de filmagem, que muita gente nem sabe o que existe, ou que, sabe, não tem ideia do que se faz um assistente de direção. Hoje a gente vai destrinchar isso. Tem gente que deve achar que só bate a claquete, né? É. Ou é um assistente do diretor que só leva água pro diretor. No cafezinho, tem gente que acha mesmo. Explicar pra família que é difícil o que você faz. É verdade, imagino que deve ser mesmo. Né? O pai olha e fala: filha, você tá 7 anos como assistente, você nunca vai ser promovida a gerente. Eu sempre falo que o nome assistente de direção é errado, é estranho, porque a gente, na realidade, a gente não é assistente de direção. Quem trabalha com isso, na verdade, é um gerente de produção, é uma conexão do diretor com a produção, né? É verdade, Um gerente de projetos também, talvez. Então, a gente gerencia tudo que acontece no filme. Exatamente. Vamos então bater esse papo aqui com a Janaína Cabelo, né? Isso. Não é Cabello. Se eu morasse na Espanha, talvez seria a minha família. Aqui é cabelo mesmo. É bom pra bullying na escola. Vamos lá, esse papo vai ser muito bom. Fica aqui conosco. Vamos logo pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Dani, agora que a gente tem YouTube, a gente tem mais um espaço para as pessoas comentarem, mandarem comentário criticando a gente, né? Tem mais um espaço. Se você quiser ser um hater, agora é a hora. Não, porque YouTube é um canal de haters, né? Basicamente. É um canal pra você... geralmente quem entra no YouTube tá pedindo pra ser xingado. Pois é. Mas enfim. Que é o nosso caso, né? Queremos ser xingados. A gente quer ser xingado, a gente quer testar a nossa autoconfiança. É verdade, Tudo isso, todo Cinemação, ele é pra gente testar a nossa autoconfiança. Pra gente testar a nossa capacidade de ser resiliente. Exatamente. E a gente fez, né, um teste na semana passada, quando a gente falou justamente sobre o site novo do Cinemação que tá pra sair, tá no forno, tá crescendo, a gente tá colocando lá o fermento, né? Tá colocando os ingredientes certos pra ele crescer, se desenvolver rapidamente na e tal. assadeira untada com manteiga. Exato, pra não grudar. Claro. E aí a gente colocou lá aquele desafio, né, de Cinemação novo. Pra você que escuta o Repercussão, Sim. Vai lá, escreve lá no Twitter, no Facebook, onde quer que esteja, escreva Cinemação novo, hashtag, pra gente saber quem é que tá escutando o Cinemação e essa interação. Então continua aqui o nosso desafio, as pessoas já começaram a escrever, a gente já tá de olho, e você então que escuta aqui essa parte do Repercussão, sabe
e que em breve teremos novidades no site do Cinemação. Antes, inclusive, da gente ler aqui os comentários e também passar todas as nossas formas de contato, acho legal a gente fazer aqui um agradecimento, né, pro Lucas Gonzaga, que vira e mexe, estamos citando ele aqui, editor, né, de filmes, fez recentemente, foi o editor do trailer e do filme do Mais Forte Mundo, lá do Poiá, e o cara é muito aberto aqui pra gente, a gente conversa muito com ele, e ele inclusive que deu a dica da Janaína aqui pra estar participando com a gente. Isso é muito legal, né? Muito legal. Se eu fosse da DC, eu ia querer contratar o Lucas Gonzaga. Olha aí, fica a dica, hein, DC. DC Comics. Tem editor bom dando sopa. Então. Dani, vamos lá. Como que as pessoas fazem para mandar seus comentários, para descobrir um pouco mais sobre o que é o assistente de direção, mandar suas dúvidas, suas histórias, ou de repente até sugestão de alguma profissão que eles querem escutar aqui no nosso podcast? Como que eles fazem? Cara, é muito simples. É só mandar um e-mail para contato@cinemação.com ou então entrar nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat no Cinemação. Sempre @cinemação, /cinemação, desse jeito mesmo, Cinema CO, você encontra a gente. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, ou seja, cansou de baixar, né? É só você entrar lá na webradiovagalume.com toda sexta-feira às 10 horas da noite e ouvir a gente dentro da programação da Web Rádio. Claro, também tem a reprise no domingo ao meio-dia, se você assim o preferir. E claro, dá pra você comentar e falar muita coisa no próprio cinemação.com, que tem, além de link para as outras redes sociais, novidade, notícia, artigo, muita coisa boa, trailer, muita coisa, e lá você também pode comentar, falar o que você pensa e sugerir coisas, seja para os artigos, seja para as críticas, seja para o que você quiser, e dar sua opinião e ficar livre para falar o que você quiser. Se você tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, dá o curtizinho no coraçãozinho, dá as 5 estrelinhas do iTunes, que é sempre muito importante pra gente. E se além das estrelinhas, né, que o Dani falou, do joinha, né, que você pode dar aqui pro Cinemação, você quiser ajudar a gente ainda mais, vai lá no patreon.com/cinemação, seja um patrão do Cinemação. Contribuindo aqui mensalmente com o Cinemação, você passa a ganhar prêmios, você tem benefícios ajudando o Cinemação. A partir de $1 você já faz parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, vai participar de todas as discussões, vai ter contato com a galera que já escreveu aqui pra gente, que já gravou aqui com a gente, com os outros patrões. Então tá todo mundo junto lá. Hoje são mais de 100 pessoas que estão lá, que estão conversando, que estão interagindo. É uma galera muito legal. Você pode fazer parte disso doando $1 por mês. Isso daí dá R$3 hoje, e o dólar tá caindo, hein? Então, tá caindo, é uma chance pra você. Pois é, R$3, o que é? Um pão hoje em dia? É um pão. R$3 é praticamente um miolo do pão. Miolo do pão, é isso que você tá dando pra gente, entendeu? Dá uma ajuda a gente a crescer, a se desenvolver, assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que ajudam a gente mensalmente aqui no Cinemação e contribuem com o nosso canal, com o crescimento do Cinemação. Quer fazer parte dessa rede, dessa galera toda que tá conversando? Vai lá então em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário, deixaram seus comentários, podcast polêmico, né? O último podcast, 192, Esquadrão Suicida. Foi, né? Bate-boca, mais um desse entra pra lista. Inclusive, eu acho que a gente pode simular um dia uma briga, sabe? A gente pode chegar e fingir que a gente brigou, e aí eu, sabe, saio, levanto, falo, eu não quero mais gravar e tal, e saio e cria aquele climão assim, pra ver se isso aumenta a audiência. Verdade, pode ser. Não, nunca é verdade, né? Porque a gente só discute do filme, a gente não se odeia. Sabe uma coisa que também dá audiência, Rafa? Anunciar o fim do podcast. Sacanagem. Até porque tem uns que é triste quando eles acabam de verdade, ou quando os sites acabam. Tem site fechando, que a gente já tá sabendo. Tem podcast fechando, que a gente tá sabendo. Mas a gente não vai fazer isso. Mas eu sei que é um negócio, né? Tipo, gente, acho que a gente vai parar aqui e tal. Né? Isso é uma coisa legal. Inclusive, a gente pode retomar esse papo daqui a pouco, né? No podcast 200, que está chegando aí. Um podcast especial que a gente vai fazer. E a gente pode, de repente, retomar, né? Esse papo justamente das dificuldades de se
se ter um canal de entretenimento de cinema e como é importante. Por que a gente repete todas as vezes aqui o Patreon, né? E tantas outras formas de contribuir, né, cara? Exatamente. Aliás, vou então dar mais uma dica pras pessoas. Olha aí. Tem banner no site do Cinemação. Você pode Isso. clicar nele. Isso Só mesmo. clicar nele. Só clicar. Já ajuda bastante. Clique e compre por ele. Nossa. Se você comprar algo que tiver anunciando por... Nossa senhora, a gente vai ficar bastante feliz também. É isso aí. Dani, vai lá então. Começa com você, que meu comentário aqui é maior. O que você trouxe aí pra gente? Eu tenho um comentário rápido da Carolina Bonturi. Ó, que legal. A Carol Bonturi comentou o seguinte lá no YouTube, né? No vídeo 5 filmes sobre o fim do mundo. Olha aí, olha o YouTube entrando dentro do podcast. Olha Exatamente. Aí. Olha aí. Isso não é transmídia? Isso é transmídia, isso é multimídia, isso é sei lá o que. Isso é o futuro do mundo. É o futuro. Olha É o futuro. Ela comentou o seguinte: olá, meninos do Cinemação, gostei do conteúdo. Será que Mad Max é filme de fim do mundo? Opa! Porque a gente comentou isso, né? Comentamos. Ah, é, não é, tudo mais. Se sim, este é um dos meus prediletos. Ou será que ele seria um filme de depois do fim do mundo? Olha aí! É complexa essa pergunta. É complexo. Da Carol. Mas vamos tentar ser sucinto, Dani. O que você acha? Eu acho que Mad Max, que faz sentido ser um filme de depois do fim do mundo, não o primeiro. Mas os que vêm depois. Porque realmente tipo... Se bem que, se for isso, então o The Rover, A Caçada, Sim. e o Livro de Eli, que são filmes que a gente considera de fim do mundo, seriam também filmes de depois do fim do mundo. Depois do fim do mundo, Então eu acho que faz sentido isso. São a que grande mostram... discussão é o que é mundo, né? A pessoa pode considerar mundo o próprio mundo que ela vive, né? Pode ser simplesmente a sociedade como nós vivemos Pode ser a hoje. sociedade, exato. Esse pode Entendeu? ser o seu mundo. Então tudo, na verdade, como você enxerga isso, né? Não tem aquela expressão, pô, vou sair do meu mundinho, né? Já tem essa expressão. Sim, Quer sim. dizer, a gente em si já é um universo, já é um mundo de possibilidades. Nossa Olha aí. Já Olha aí. filosofia de boteco. E é que eu nem bebi hoje ainda. hein? Então, mas enfim. Mas eu considero, por exemplo, Mad Max, não considero um filme de fim do mundo. Eu acho que ele é um filme pós-apocalíptico. Isso faz sentido, mas sabe o que eu acho que difere? Ah, é filme do fim do mundo, não é? É quando o tema é o fim do mundo, entendeu? Isso. O Mad Max o não Mad Max né? é a premissa. É a A premissa. premissa é, teve guerra por petróleo, blá blá blá, e aí a gente tem o Max, que é louco, que vive nesse mundo. Exato, Mas exato. ele não tá tentando recuperar o mundo, ele não tá... Não. Sei lá, no livro de Eli tem uma pegada de fazer com que o mundo volte, ou voltar às origens, que a Bíblia, etc, né? O livro lá que ele carrega. Mas eu acho que essa é uma boa definição. Tipo, pensar em filmes do fim do mundo são filmes que tratam sobre o fim do mundo. Ou o drama humano que O é drama por humano, viver isso, ou como recuperar o mundo, ou uma Exato. mensagem geralmente ambiental que muitos deles passam. É uma ótima alternativa isso daí, gostei. E aí eu tenho um outro comentário aqui que foi direcionado pra mim, o cara mirou, foi o Renato Santos, mirou em mim aqui, escutou o último podcast, o 192, e falou, vou mandar esse comentário pra bater em cima do Rafael, e foi isso que ele fez. E eu já respondi ele, inclusive, lá no site, então a gente não vai ficar dando muitas explicações, né, inclusive porque as minhas respostas estão lá, se você quiser ler também, tá tudo lá, o que o Renato falou, porque inclusive tem, como que fala, quando dá resposta, direito de resposta, daí tem tréplica, exatamente. Isso. Então assim, tem tudo lá, então se você quiser se aprofundar mais nessa discussão, quiser participar, tamo lá, eu participo também, discuto também isso, tal, sem problema algum. Com respeito, né, é sempre bem-vindo. Sim. Mas o Renato não foi, ele teve respeito. Exato, por isso inclusive que eu respondi, né. Então olha só, o Renato mandou esse comentário e ele falou o seguinte, ficou difícil, né, Rafael? Muitos dos seus argumentos foram confusos e até incoerentes. O pessoal até tava se esforçando para te explicar um ponto, mas parecia que você não queria entender. Não se tratava de defender o filme e sim argumentar. Ok, tipo, esse foi seu ponto de vista. Eu acho que o pessoal se esforçou para explicar o ponto de vista deles e eu me esforcei para explicar o meu ponto de vista. Eu entendo completamente o que todo mundo falou, acho ótimo o que todo mundo falou, mas não necessariamente concordo com o que todo mundo falou, né? E ele continua. Aquela parte então sobre trocar o ator e dar no mesmo, isso se aplica a tanta coisa já filmada
Quer um ótimo exemplo? O Capitão América do cinema. É totalmente irrelevante. Qualquer ator faria o que ele faz e ainda digo que faria melhor. Assim como o Thor, só que nunca foi falado isso porque não tem muita lógica. Deve-se analisar o trabalho do ator naquele papel e não dizer que outra pessoa faria a mesma coisa. Eu entendo esse argumento aqui que o Renato trouxe pra gente, mas a minha argumentação na verdade foi: pra mim o trabalho do ator, ele fica bom quando eu sento pra assistir o filme e eu esqueço que eu tô vendo o Robert Downey Jr., ou esqueço que eu tô vendo o Samuel Jackson, ou eu esqueço que eu tô vendo o Will Smith, ou eu esqueço que eu estou vendo a Margot Robbie. Se eu sento no cinema e eu assisto o filme e eu enxergo, tá ali o Will Smith sendo o Will Smith, tá ali a Margot Robbie sendo a Margot Robbie, tá ali... Pra mim, eles não fizeram um bom trabalho de ator. Mas foi o que eu, inclusive, já falei pro Renato, né? Na minha visão, o problema nem foi tanto os atores. Pra mim, foi o corte que entregaram pra gente do filme. E aí, se você pega o corte de um filme e pega só os trechos e monta de um jeito que fica esquizofrênico, é óbvio que a atuação piora muito, entendeu? Certo, Dani? Você concorda com isso ou não? Eu entendo isso, mas eu ainda defendo o que eu disse no podcast. Dá pra entender qual foi a do ator dentro do projeto. Esse é o meu ponto de vista. Eu consigo entender que tal ator foi bom, mesmo que tais outros tantos elementos do filme sejam ruins. Não, perfeito. Então, esse é o ponto de vista e eu tenho outro ponto de vista. Ok, mas estamos aí pra isso, pra discutir isso mesmo. E aí ele continua. O filme foi uma adaptação de quadrinhos que você mesmo afirmou que não conhece, e é meio difícil curtir e gostar e até analisar profundamente um filme que foi baseado em algo que já existe, sem conhecer. Nesse caso, você deveria apenas analisar partes técnicas, como montagem, direção, edição e etc., e não se algum ator ficou bom no papel. Se você não conhece o papel, não sabe como é aquele personagem na outra mídia, como saber se ele foi ou não uma boa atuação. Bom, aí essa parágrafo inteiro eu discordo do Renato. Dessa parte eu também. Eu acho que assim, existem pontos que realmente você não tem como analisar quando você não conhece uma obra original, mas isso em nenhum momento a gente chegou a analisar. No máximo, o Cauê e o Henrique falaram o que era, eles contaram pra gente. Mas eu acho que é possível sim, tem muitos casos, inclusive, de filmes que não são baseados em nada, e você fala, nossa, mas esse ator é muito ruim. Ou essa atuação não está boa. E não é porque foi baseado, não tem a ver com o personagem, é com aquilo que você vê na tela. Exatamente. E aí volta aquela discussão que a gente sempre tem, né? De justamente da adaptação, né? O que é adaptação de uma mídia para outra. E foi isso, inclusive, que eu argumentei com o Renato. Inclusive, no meu comentário pro Renato, eu falei para ele assim, você, por exemplo, se você tá falando isso que a gente não pode analisar a obra, ou só pode analisar as partes técnicas, eu perguntei para ele, por exemplo, se ele leu, por exemplo, o livro da Anne Rice, que é Entrevista com um Vampiro, por exemplo. Eu falei, então já que a gente não pode analisar, você leu a Entrevista com o Vampiro para poder dizer se você gostou ou não gostou da atuação, sendo que é uma obra que de repente você não conhece? Então a grande questão dessa mutação da história de uma mídia para outra é justamente você conseguir atingir outros públicos também, né? Então, não é porque eu não conheço os personagens nos quadrinhos que de repente a gente não consegue observar eles no cinema. Se no cinema ele foi mal construído, foi mal montado e você não tem aquele know-how dos quadrinhos, é porque no cinema ele foi mal construído, foi mal montado. Não que ele é um personagem horrível que sempre foi, não sei o que, não é isso. É que a montagem dele no cinema foi ruim, ponto, entendeu? Então é isso. E aí ele acaba dizendo, no mais, os outros participantes mandaram bem e repito, não é porque penso como eles, apenas eles tiveram muito mais base e argumentos sólidos no que estavam falando. Ok, de novo, eu achei ótimo que o Renato mandou esse texto. É óbvio, Renato, que você vai concordar muito mais com quem tem opinião parecida com a sua do que com quem não tem. Então, assim, faz parte isso. E eu até falei pro Renato que eu gostei muito do comentário dele, porque ele justificou algumas coisas e tal. Eu também tentei mandar para ele vários pontos, assim, rebater algumas coisas que ele falou. Isso deu brecha, ele me fez outras perguntas também. Então você acha isso, você acha aquilo?
e eu fui respondendo tudo também que ele foi falando. Então assim, eu acho que isso que é o mais legal, é a gente, tipo, ter esse espaço pra gente realmente discutir essas coisas, né, deixar bem aberto isso, porque assim, o filme, apesar dele ser isso, né, que essa obra que sai do quadrinho e tal e vai pra mídia de cinema, o mais importante é isso, a gente, tipo, ver o filme e tentar analisar ele por várias óticas. Então tem um apaixonado por quadrinho, tem um apaixonado por cinema e assim por diante. Então achei ótimo o comentário do Renato, quero mais comentários desses, discordando de mim, inclusive. Eu também concordo, e só pra fechar com um breve comentário aqui, eu acho que muito do debate, na verdade, se deu porque a gente tava pensando em coisas. Acho que em algum momento a gente perdeu no podcast o que a gente tava discutindo. Teve um momento que a gente não tava discutindo o filme, a gente tava discutindo o que faz um personagem ser um bom personagem, o que faz uma atuação ser uma boa atuação. E isso é complexo e tá acima do debate sobre o filme. Então acho que por isso que teve tanta coisa, mas isso é muito bom, porque de repente a gente pode retomar esse tipo de discussão, esse tipo de debate sobre ator, personagem, etc. E ação! Janaína, acho que é muito bom a gente começar justamente esclarecendo, né? Assistente de direção. Eu vou confessar pra você que eu fiz um curso de assistente de direção e eu fui fazer esse curso cegamente porque eu sempre gostei da parte de direção. E aí quando eu comecei o curso, eu me surpreendi porque era uma coisa muito mais técnica e, vamos dizer... planejamento, né? De planejamento, organizacional, né? Do que propriamente a parte criativa e tal. E aí eu me surpreendi porque abriu-se ali na minha frente uma novidade, uma coisa que eu não imaginava. Então diz pra gente assim, como é que você vai lá e você explica realmente o que é um assistente de direção? Olha, primeiro, para ser assistente de direção, acho que você tem que gostar mesmo dessa parte de logística, você tem que ser organizado e também comandar a equipe, né? Porque a gente tem que comandar um monte de gente, cobrar um monte de gente, que é chato pra caramba. Tem gente que não gosta de ser cobrado. Você passa uma pré-produção de um longa inteiro cobrando o resultado de pessoas, porque o diretor vai te cobrar aquilo no set. A função maior do assistente de direção é deixar o diretor livre, em paz, para ele poder dirigir, para ele chegar no set, tá tudo certinho. Então, normalmente eu tenho que sempre trazer solução pro diretor, nunca problema. Às vezes não é possível, né? E aí me diz uma coisa, hoje você trabalha com o Afonso Poyar, né? O Afonso é um grande parceiro, eu fiz o primeiro longa dele, o Dois Coelhos, fiz uma participação nesse longa americano dele. Aqui em São Paulo a gente gravou algumas diárias, eu fui pros Estados Unidos para assistir, eu não trabalhei lá nos Estados Unidos, eu fui assistir só as filmagens lá, e agora fiz o filme do Aldo com ele, O Mais Forte que o Mundo. Então ele é um grande parceiro, inclusive eu tava filmando uma publicidade com ele hoje. Legal. Com vários diretores, eu fiz um filme com Belmonte há pouco tempo, que estreou agora, fiz o último filme do Babenco, que faleceu agora recentemente. Enfim, eu trabalho com diversos diretores. O Afonso é um grande parceiro, mas eu sou freelancer. E aí isso é uma coisa importante da gente citar, né? Quer dizer, o assistente de direção, ele pode estar vinculado a uma produtora, e essa produtora tem lá, vamos supor, 5 assistentes de direção, cada um tá trabalhando em um canto, ou não, o assistente de direção, na sua essência, ele é freelancer e ele vai pulando de projeto para projeto, de produtora para produtora. Como é que funciona esse vínculo empregatício? Nas emissoras, em novela, eu acredito que eles sejam fixos. Eu nunca trabalhei em novela, mas pela estrutura, enfim, de emissora, talvez trabalhem fixos. Mas no mercado em geral, os assistentes são freelancer. Tem produtora que tem assistente fixo, mas é muito raro. Ou eles têm um estagiário de assistente de direção que fica lá mais para fazer pesquisa, para, enfim, fazer pequenos trabalhos. Mas é difícil um assistente de direção que faz longo, enfim, que trabalha no mercado ser fixo, porque a gente transita, né, com diretores diferentes. É bom até, são experiências diferentes, cada diretor trabalha de um jeito, tem um processo diferente. E daí, assim, o que eu queria entender também, como que você chegou nessa função, nessa profissão, como que foi a sua trajetória, se no começo você já
sabia disso? Você já tinha essa noção? Ou não? Você em algum momento achou que você ia ter um emprego CLT, assim? Não, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar CLT. Mas eu também nunca pensei em ser assistente de direção. Eu trabalhava com cinema, mas eu fazia produção. Eu comecei a estagiar na produção, que foi muito bom. Eu sempre falo isso. Todo mundo devia passar pela produção, porque a produção te dá noção de todos os departamentos. De arte, figurino, maquinária, elétrica. Então, eu passei pela produção, virei coordenadora de produção, na produtora do Afonso, inclusive. E aí, depois de um tempo, ele me convidou para ser assistente dele e eu achei que seria uma boa. E aí, desde então, só trabalho como assistente de direção. Mas eu passei um bom tempo, uns 3, 4 anos, trabalhando com produção. É um bom departamento, porque hoje eu não sou uma assistente de direção sem noção. Eu sei o que cada departamento precisa, quanto tempo as coisas levam para acontecer. Eu sei que as coisas não aparecem magicamente no set, elas levam um tempo para serem montadas, enfim, instaladas. Então, eu uso isso a meu favor. E isso é uma coisa engraçada, né, Janaína? Porque, na verdade, o assistente de direção, ele precisa ter muito mais uma noção de produção do que propriamente de direção, né? Mas sabe que no exterior, o assistente de direção, ele é quase um platô, né? Ele é uma pessoa que toca friamente o set pra coisa acontecer mesmo. Ele tem um pulso firme e faz a coisa acontecer. Aqui no Brasil, os diretores, eles dividem com você, assim. Então, a parte artística também passa pelo assistente de direção, pelo menos no meu caso. Eu sempre divido coisas com todos os diretores que eu trabalhei, a gente sempre, sei lá, pergunta a minha opinião, o que você acha desse figurino, para que caminho, faz uma pesquisa de arte para isso, pra gente apresentar pro diretor de arte. Então, assim, o assistente de direção passa por essa parte criativa. Agora, lá fora não, lá fora o assistente de direção é realmente uma pessoa técnica e toca o set, que faz a coisa acontecer, e se acontecer alguma coisa errada no set, a culpa é dele, se os horários estourarem, a culpa é dele. Então, aqui é um pouco assim, mas a gente tem uma figura do platô aqui, né? Eu sempre sou amiga do platô, porque eles me ajudam muito. Você já se sentiu confortável pra dar um pitaco, assim, mesmo pela sua experiência, ou mesmo quando o diretor não perguntou nada, assim, você acha que existe esse espaço pra você falar assim, deva ter uns no sentido até de praticidade, falar, isso aqui talvez não seja possível, então talvez é melhor fazer dessa forma, mas eu imagino que possa ter algo simplesmente criativo mesmo, você tem uma ideia e acha que é interessante? Ah, claro. Eu não gosto de trabalhar com diretores que eu não possa falar, né, verdade. Alguns diretores de publicidade são assim, mas os de longa-metragem, a gente divide muito, eu gosto de dar opinião no elenco, olha, eu acho que essa atriz vai funcionar melhor que essa, já trabalhei com fulano, funciona melhor, esse figurino, sabe, eu gosto de dar opinião, então os diretores que eu trabalhei até hoje, eu me senti à vontade de fazer isso, inclusive com o Babenco, que é uma pessoa difícil, que todo mundo falava uma pessoa difícil, mas eu dividia muito com ele, sim. Você saberia citar um exemplo de algum momento, não precisa citar nome se você achar que não cabe, mas de algo que você sugeriu, que foi utilizado, ou de algum tipo de mudança que foi feita, ou enfim, de qualquer coisa que você fala, que você pode hoje ver o filme e falar assim, isso aqui fui eu. Assim, o próprio Dois Coelhos, ele foi sem direção de arte. O Dois Coelhos, ele não tem crédito de direção de arte. Ele tem crédito de produtor de arte. Então toda a arte do filme foi pensada pelo Afonso e pesquisada por mim, pela equipe de direção. Então é um filme que a gente vê muita coisa colaborativa na tela. Em todos os filmes eu vejo alguma coisa que eu dei uma opinião e funcionou, o diretor me ouviu, sei lá. Porque às vezes até por experiência, assim, os diretores fazem um filme por ano, um filme a cada, às vezes um filme a cada 2 anos. E eu tô no set o tempo inteiro. Então às vezes eu vejo uma coisa que funciona e não funciona, esse caminho é melhor. Eu gosto da opinião. Óbvio que a palavra final é sempre do diretor, mas eu gosto de falar. Tem um momento certo, então toda a psicologia é correta, mas eu sempre dou opinião, sim. Eu acho que o trabalho de assistente de direção, ele passa também por uma questão de perfil, né, Janaína? Porque assim, a pessoa, é óbvio que a gente tem a produção que envolve principalmente a parte ali da grana, né, e tal, de você saber administrar bem isso. Agora, eu acho que o perfil do assistente de direção, daí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas é de uma pessoa que precisa estar muito mais envolvida com a questão humana. Ela passa também quase por aquela função de RH, assim, né? Porque você precisa olhar o horário de todo mundo, você tem que fazer
fazer a engrenagem funcionar e precisa também fazer essa ponte com esse pensamento na grana, né? Então, quer dizer, não é só a parte de business ali, do tipo, hoje a gente pode perder essa diária e tal, mas é também, putz, o cara atrasou, eu marquei que ele ia chegar a tal horário, não chegou, atrasou ali, tem que conversar com fulano, ciclano e tal. Então ele passa também por esse perfil, quase que um psicólogo e ao mesmo tempo um administrador. Tem que lidar com uma equipe, dependendo do filme, de 70, 90 pessoas. Eu falo que é quase um Big Brother, né? Você fica meses com esse monte de gente e assim, as pessoas pensam diferentes e têm atitudes diferentes e você tem que lidar com todas aquelas pessoas durante 12 horas por dia. E eu acho que o mais difícil é você coordenar com que as coisas aconteçam dentro dessas 12 horas sem estourar horário. Porque esse é a maior quebra de relacionamento que pode acontecer no set. Você estourar horário, você não dá alimentação no horário correto. Existem leis que a gente tem que respeitar e a equipe é bem severa. Eles desligam o gerador, quando dá o horário, acabou. No longa-metragem não tem conversa. A não ser em casos muito específicos, você tá numa locação que, sei lá, é lá longe pra caramba e não vai rolar de voltar, e aí você conversa com a equipe, óbvio, paga hora extra, mas é muito raro. Em longa-metragem você tem que coordenar isso, e o mal-estar sempre é gerado ali, sabe? Normalmente você se reúne, faz motim, e você tem que processar. Eu entendo todos os lados sempre, porque tem gente que mora longe, demora pra chegar em casa. Sim. E a gente tem as leis, são 12 horas de filmagem e 12 horas de descanso. Na verdade são 11 horas de filmagem e 1 hora de desprodução. Então o plano de filmagem tem que sair com esses horários e a gente tem que cumprir e respeitar. E lidar com as pessoas com respeito, enfim, conversar com a equipe, fazer com que elas trabalhem dentro disso. É bem o que você falou, é trabalhar com o ser humano ali. E ao mesmo tempo, às vezes tem que ser muito severo, né? Porque você tem horários a cumprir. Eu até diria que se a gente fosse comparar o trabalho de assistente de direção com o trabalho de produtor, porque a gente fez até um podcast um tempo atrás aqui, onde a gente também conversou com uma produtora, né? Ela chamava Luciana, e ela falava pra gente sobre isso, né? Sobre essa gestão de egos, falava também sobre essa parte de contratar, fazer as locações, ir atrás da grana, né? Pra viabilizar o negócio, né, o longa, o curta e tal, enfim. Mas se a gente fosse comparar, porque eu imagino assim, a pessoa que tá escutando agora a gente tá pensando, nossa, mas o cara que é produtor, então também pode fazer a parte de assistente e tal. Eu diria que o produtor, ele tem uma visão um pouco mais ampla, né, ele quer dizer, ele vai olhar mais o macro, onde que vai filmar, o que eu preciso contratar para fazer o transporte dessas pessoas, que empresa ou que buffet eu vou contratar para dar alimentação, ele vai olhar a parte ampla. E o assistente de direção, ele vai estar ali no set de filmagem, justamente falando pra galera, vamos lá, olha só, 2 horas, hora de comer, vamos lá, entra você. Eu vou pegar tudo que ele contratou e vou fazer funcionar, é isso? Isso, perfeito. O plano de locação que ele contratou e vou fazer com que ele me traga as locações que eu preciso pro diretor. E essas locações, elas têm que estar dentro do briefing, e se elas não tiverem, ele tem que ir atrás de mais opções, entendeu? Então, o produtor, em geral, ele contrata, né, o produtor, o diretor de produção, enfim, eles contratam e eu gerencio, eu faço com que a coisa aconteça. No set é a mesma coisa, isso eu tô falando de pré-produção, né, então na pré-produção é toda a pesquisa de locação, toda a pesquisa de elenco, toda a preparação de arte, enfim. No set, eu tô pensando no que tá acontecendo no dia e o que tá acontecendo no dia seguinte, o que vai acontecer no dia seguinte e o que vai acontecer daí uma semana. Então eu tô coordenando o set, mas eu tenho uma equipe na mesa trabalhando comigo para que o dia seguinte aconteça e para que as coisas que venham na semana seguinte aconteçam também. E tudo isso dividir com o diretor. É meio loucura, assim. Eu nunca almoço. Eu almoço com o meu computador do lado. Sempre. Porque sempre tem alguma coisa para resolver que vai acontecer, que algum elenco que caiu, que tem que trocar, é um carro que ainda não foi escolhido, que eu tenho que chamar o diretor para escolher. Então,
hora do almoço é esse horário que eu consigo trabalhar um pouco. E quem te ajuda seria o segundo assistente de direção. Ele basicamente ajuda o primeiro assistente de direção ou não? Existe uma função mais específica pro segundo assistente? O segundo assistente de direção, ele faz mesa, ele não vai pro set. Uhum. Ele só vai pro set em casos muito específicos, sei lá, um set muito grande com muita gente e ele não tá com muito trabalho na mesa, então ele vem ajudar. Mas normalmente o segundo assistente de direção, ele fica durante as filmagens na mesa, ele tem uma função mais burocrática. Entendi. Ele fica resolvendo coisas, cobrando coisas e montando a ordem do dia seguinte, porque a gente tem uma ordem do dia que é um documento, que é uma ordem de chamada, então tem todos os horários de todas as pessoas, de tudo que acontece, todos os próprios, todos os figurinos. É um documento que, assim, é engraçado porque a gente, no Brasil, a gente está aprendendo a fazer cinema, né? E a gente copia, né, o modelo americano, tanto é que o programa que se usa para fazer todo o plano de filmagem, as análises técnicas, é um programa americano chamado Movimed. Então, aqui no Brasil, a ordem do dia não sai muito como um documento. Óbvio que ela é um documento, porque ela é entregue para toda a equipe, ali está constando tudo que se precisa no dia seguinte e no dia depois do dia seguinte. Na Amazônia. A ordem do dia, eu fiz um filme italiano. A ordem do dia na Itália, ela é um documento. Então, quando ela é finalizada, eu assino, me responsabilizando por aquilo, o diretor de produção assina. E aí ela é arquivada. Se alguma coisa sai fora do que tá ali, sei lá, se eu pus um horário errado de um ator, eu me responsabilizo por aquilo, entendeu? Entendi. Aqui no Brasil, ela não é tão forte, ninguém me faz assinar uma ordem do dia. Mas aí todo final de set, quando acaba o set, as pessoas batem palminha, todo mundo da equipe recebe um papel constando tudo o que precisa do dia seguinte. Câmera e ação! Questão de hierarquias e tal no set e na produção de um filme, você vê o segundo assistente de direção como uma porta de entrada para alguém que deseja um dia ser primeiro assistente de direção? Você acha que existe essa coisa de hierarquia de, por exemplo, você daqui a algum tempo vai poder ter uma liberdade de falar assim, não, agora eu quero exercer tal função ou voltar a ser produtora ou isso, ou não? Você acha que é tudo varia muito, tem muita... Como que é isso? Eu acho que varia de pessoa para pessoa, mas muitos segundos assistentes viram primeiros, sim, porque trabalham com primeiros e os veem trabalhar, mas eu acho que a função do segundo é muito diferente da do primeiro assistente. Você ficar na mesa preparando documentos, enfim, é uma função diferente de você tocar o set e ficar lá o dia inteiro em pé, correndo, sabe, dando ação, mas é comum o segundo assistente virar primeiro. O terceiro assistente é uma pessoa que fica no set, normalmente tocando camarim, então é uma pessoa mais de set, menos burocrática. Agora, o primeiro assistente, ele tem alguns caminhos, assim. Eu acho que a produção executiva é um caminho e a direção é um caminho. Aí, embora seja uma função muito de organização, trabalhar com grandes diretores te dá um range, assim, sabe? De ideia, enfim. Apesar que diretor... Eu não sei, eu vejo alguns diretores com uma estrela, assim, que vem... Como eu trabalhei com alguns, eu vejo uma coisa que já vem da pessoa, sabe? Não é uma coisa que você aprende, enfim, que você aprende na escola, sabe? Você vai à escola de cinema, enfim, eu já tive muitos estagiários da FAAP, da USP, e você percebe quem é essa coisa criativa, essa coisa de set, de não sei o quê. Quem não vai trabalhar com cinema vai fazer uma outra coisa, que não é demérito também. Existem diversas funções no cinema. E o cinema é um coletivo, né? Ele não funciona se todo mundo não tiver afim. Então, não é arte só do diretor, é arte de tudo. Vai até do diretor pro montador. É tudo que acontece no set até chegar lá na montagem. Porque se tudo não for incrível, o filme fica ruim. E até isso que você tá falando, eu ia te perguntar. O assistente de direção, ele vai permear o filme do começo da leitura do roteiro,
sabe? Até o final da gravação, ou ele corre pra pós também? Tipo, o trabalho de assistente, ele ainda vai pra pós, ou chega na pós, ele já meio que vai saindo de cena? Então ele acaba quando acaba a filmagem. Assim, às vezes um pouco mais, pra tirar algumas dúvidas, relatório pra pós-produção, mas normalmente, como a pós de um longa é demorada, né? A montagem é demorada, enfim, é um processo longo, a participação do assistente de direção acaba quando acaba o set. Então tem todo um trabalho de pré-produção, enfim, começa lá atrás. A gente tem uma coisa que chama pré da pré. Então o assistente começa na pré da pré. Alguns, porque depende também da verba do filme. Tem filme que não tem verba para ter o primeiro assistente desde o começo. Aí eles começam com o segundo faz uma pré-análise, aí quando entra o primeiro faz análise técnica, aí começa, entendeu? Depende. Eu já fiz filmes que eu entrei na pré da pré, que é o caso desse último filme que eu fiz agora, O Mais Forte que o Mundo, e já fiz filmes que não tinha verba, e eu entrei depois. E aí tudo bem, enrola, depende do dinheiro que o filme tem também. A gente sabe da dificuldade do cinema nacional, né? Sim, então, sim. Tem filmes que tem muito dinheiro e tem filmes que ficam pelejando para poder captar verba, enfim, para o projeto acontecer. E às vezes o projeto, sei lá, não tem dinheiro, sabe? Sobre a questão do plano de filmagem e agora você falou da análise técnica, né? Como que funciona? Qual que vem primeiro? Como que funciona essa sequência? Primeiro vem a análise. Então você pega todo o roteiro e analisa ele tecnicamente. Então você pega cena a cena, faz uma análise, joga tudo no Movimagic. Tudo que precisa de carro, figuração, enfim, equipamento. Eu normalmente gosto de fazer uma análise da minha cabeça, então eu leio, antes mesmo até de conversar com o diretor, eu leio o roteiro e faço uma análise. Aí depois você faz uma leitura com a equipe, com o diretor, ou depende, cada projeto tem um modelo, mas se você conseguir tirar coisas do diretor, enfim, como ele imagina cada cena, dali você vai conseguir colocar mais coisas na sua análise. Então, ele fala, às vezes acontece assim, uma festa de fim de ano, por exemplo, sei lá, a cena. E aí eu imagino 30 pessoas na festa, uma festinha. Aí, na cabeça do diretor, não, é uma mega festa com 200 pessoas, é um pouco mais chique. Então, muda. A conversa com o diretor muda a sua análise. Então, isso acontece na leitura. E o plano de filmagem sai depois da análise, porque quando você joga toda a análise técnica no Movimagic, você tem uma estrutura ali, você tem uma escaleta. A escaleta nada mais é do que o filme em sinopses. Então, cena 1, Aninha beija fulano. Cena 2, só uma sinopsezinha curta. Então, você tem um filme todo escaletado. Isso chama escaleta, todo escaletado. Da escaleta, você consegue começar a montar o seu plano de filmagem. Mas o plano de filmagem, ele só é concluído quando você tem as locações e o elenco. Porque ele muda de acordo com as agendas. Então não adianta nada você fazer um plano de filmagem lindo, maravilhoso, que cabe lá no filme, só que você pega um ator que tá fazendo novela na Globo. E o roteiro e a agenda da Globo só sai de sexta-feira. Então você só vai saber a agenda daquela pessoa na sexta-feira. Então você só consegue planejar a próxima semana na sexta-feira. Então todo o seu plano vai mudando de acordo com a agenda daquela pessoa, entendeu? Então, o plano de filmagem é uma coisa que muda o tempo inteiro, é uma loucura, assim. Eu penso muito com o plano de filmagem. Eu imagino que locação também, né? Por exemplo, tal rua você só consegue fechar tal dia, tal, sei lá... Tem um exemplo simples, assim. São Paulo, cena de carro com perseguição, só filma domingo. São Paulo é uma cidade que você não consegue filmar outro dia. E, assim, mesmo porque a CT não te autoriza a filmar. A não ser que seja de madrugada, mas se tem uma cena de dia, você quer filmar no centro de São Paulo um carro perseguindo o outro, você só filma no domingo. Não precisa nem pensar, não precisa pedir autorização, não precisa nem perguntar. Então você tem que encaixar aquilo de melhor forma no seu plano de filmagem. Sei lá, é uma cena muito grande que vai demorar 2 dias pra filmar, então você vai começar ela num domingo e terminar ela no outro domingo. E aí o que acontece? Aí pode chover, por exemplo. Isso tudo muda o seu plano de filmagem, entendeu? Locação, elenco, até, sei lá, empréstimo de coisas. Por exemplo, agora nesse último filme a gente tinha um empréstimo de equipamentos de academia, que ia custar uma fortuna
pra produção, sei lá, 100 mil reais. E uma empresa resolveu emprestar, só que eles só podiam emprestar a partir do dia tal. E aí você tem que montar todo um plano pra que você só filme aquela cena depois do dia tal, entendeu? E aí às vezes acontece que o ator que você precisa pra essa cena não pode depois do dia tal. Aí é uma loucura, é um quebra-cabeça, juro. É a coisa que mais me tira o sono, é o plano de filmagem. E ele vai mudando. Quando você acha que acabou, vem uma notícia de que, sei lá, e aí vai mudando tudo. Tipo, o diretor de fotografia ficou doente, né? Aí muda tudo. Né? Já aconteceu, já. Entra uma coisa também seguro, enfim, se alguém se adoece e o filme normalmente tem seguro, se o filme tiver que parar por algum motivo, né? E nesse caso, o assistente de direção, ele fica ali no meio desse cabo de guerra, assim, quer dizer, de um lado você tem o diretor, do outro você tem a produção. E aí você vai tentando fazer essa engrenagem funcionar, mas vamos supor, se você perder uma diária, provavelmente o produtor vai vir meter a boca, encher o saco porque perdeu e tal, e você tem que fazer aquele meio campo, e aí também vai gerar frustração, sei lá, no diretor ali e tal. O que acontece é que assim, ó, eu tenho uma coisa que eu gosto de deixar os diretores trabalharem em paz no coração, pro filme ficar bom. Então, eu não gosto de trazer muito problema. Só que acontece que a produção, eles têm uma verba pra administrar, entendeu? Então, eu também tenho que entender o lado deles. Então, às vezes a produção chega e fala, olha, você tem que segurar o diretor, porque ele não pode ficar pedindo 5 mil equipamentos que custam não sei quantos mil. Acontecia muito, por exemplo, na época, olha que eu tô me sentindo velha agora, na época do negativo, o diretor tinha tantas latas pra filmar por dia, sei lá, 8 latas pra filmar por dia, aí o diretor tá filmando 11, aí vem a produção executiva, você tem que segurar o diretor, não pode filmar, aí como você fala pro diretor que ele não pode filmar? Esse é um problema que não acontece mais. Com o cinema digital, eles filmam tudo que eles quiserem dentro do horário. Mas acontece muito da produção pedir colaboração pra conversar com o diretor por algum motivo, sabe? Principalmente quando o diretor é dono do filme também, que acontece muito aqui, né? Sim. Lá os diretores normalmente são contratados, né? Eles são funcionários, tipo, você pega um filme, sei lá, Harry Potter, todos os filmes, cada um é um diretor, porque eles contratam o diretor por aquele projeto. Aqui no Brasil não, normalmente rola muito um apego, né? O diretor tem aquele projeto há muitos anos e ele é parceiro, ele é dono do filme junto com alguém, sabe? Aí ele fica naquela confusão criativa, porque ele é dono, então ele não pode gastar muito, ele não pode explodir, senão ele tá ferrado, mas ao mesmo tempo ele quer fazer uma coisa super legal. Então ele fica também, e o assistente de direção fica aí no meio dessa confusão. E o assistente de direção, eu imagino que também pode ter a função, ou pode um bom assistente de direção, eu imagino que ele aprenda formas, né, de economizar aqui, ou de repente chegar pro diretor e falar, olha, se você quer isso, mas não tem tal condição, a gente consegue, sei lá, fazer tal processo que eu já aprendi antes. Você acha que isso é possível? Você já viu isso? Já viveu isso, assim? Eu tenho muito essa coisa de custo na cabeça, porque às vezes você recebe um número, por exemplo, eu recebo normalmente números de figurantes, sei lá, nesse filme a gente tem orçado no total do filme 1.000 figurantes, então eu tenho que pegar esse número de 1.000 figurantes e distribuir nas, sei lá, 100 e tantas cenas, e às vezes não cabe, então, pra não estourar, tento juntar a cena, sei lá, tem uma cena com uma festa e uma cena com um restaurante, tento ver se é possível colocar as duas no mesmo dia, que eu aproveito os mesmos figurantes, sabe, tipo, filmo uma coisa de manhã outra tarde, então eu tento de alguma forma não estourar as informações que eu recebo. Por exemplo, tal ator da Globo só pode filmar 12 diárias, tá em contrato. Aí eu tento colocar todas as cenas dele dentro dessas 12 diárias. Às vezes é possível, às vezes não é, mas eu tenho, assim, aquela força dentro de mim pra tentar sempre cumprir o que me pede. Milagre não dá pra fazer, né? Eu sempre falo isso. Milagre o mais difícil, assim, o que é mais comum precisamos filmar este filme em 6 semanas, por exemplo, ou em 4 semanas. Aí eu pego, faço análise técnica e monto o plano de filmagem e percebo que o filme precisa de 7, 8 semanas e devolvo a produção. E aí, não tem, assim, por experiência eu sei que não dá pra filmar. E aí a produção, assim, ou corta a cena, ou aí você faz reunião, enfim, ou corta a cena, ou diminui o filme, ou filma mais simples que tá no roteiro. Alguma solução tem que achar. Mas essa é a mais comum, tentar encaixar
lançar o filme em tantas semanas, porque as pessoas orçam nos editais, enfim, elas orçam filme, eles fazem um pré-orçamento e já calculam essas semanas. E aí quando chegar pra mim eu tenho que tentar encaixar. E aí o que acontece? Aí o diretor escolhe uma locação em São Paulo, uma outra no Rio de Janeiro, aí eu falo, como eu vou encaixar esse filme em 4 semanas com deslocamento, com viagem, com equipe, com não sei o quê. Aí eu tenho que provar A mais B que não cabe, que não dá, enfim. E a gente tá falando aqui, Janaína, dessa parte mais técnica, vamos dizer assim, né? Dessa parte mais numérica, questão de diárias e tal, mas também tem a parte artística, um pouco mais subjetiva e tal. Então vamos supor, do mesmo jeito que você precisa pensar em, se você perdeu a diária, você tem que justificar pro produtor, tem que apressar o diretor e tal, isso também se aplica na parte artística, né? Porque se você prevê lá que naquela diária você vai filmar não sei quantos planos, e aí o diretor encrenca que ele quer filmar de tal jeito, ou que não chegou na solução que ele queria ali, você também tem que chegar de alguma maneira no diretor e tentar ali dobrar o cara pra falar, ó, meio que, né, já passou, já deu. Não, na realidade isso acontece o tempo inteiro. Você tem que meio que norteando o diretor. Olha, a gente tem tantas horas de diária, será que vai dar tempo? Vamos repensar essa cena. Uma troca, sabe, do diretor com o assistente, porque o diretor normalmente entende também que tem que cumprir aquilo. Os diretores não são irresponsáveis, eles sabem que envolve um monte de coisa perder uma diária. E aí cabe assim, direção ficar norteando ele, dizendo, olha, vamos mais rápido nessa daqui porque você ganha mais tempo na próxima cena, a próxima cena é mais importante pro filme. Não sei, sempre conversar, sabe, com o diretor. E implicar na parte artística é isso, é você pensar quais cenas são mais importantes, mais demoradas dramaticamente e tecnicamente. Algumas cenas são difíceis de filmar por equipamentos, sobra pouco tempo pro diretor filmar. Isso é uma coisa que me dói o coração, porque às vezes ele pede um equipamento que demora uma eternidade para montar e sobra pouco tempo para ele filmar, mas é o que tem e ele tem que trabalhar dentro disso. Câmera e ação! Tem alguns, ou making off, ou histórias, né, principalmente de Hollywood, que contam, que a gente nunca sabe se é mito, se não é, de coisas assim, uma gravação que adentrou a madrugada porque o diretor quis repetir 500 vezes a cena, ou sabe assim, o diretor, geralmente, né, o diretor X, queria porque queria, sei lá, que o papelzinho caísse de um jeito muito específico em cima do pote. E aí ele quer filmar aquilo lá até, e aquilo ficou horas e horas e horas. Só que você falou da questão das leis e de toda uma exigência e do fato de a equipe parar e falar, acabou as horas, vão embora, né? Se você não deu conta de se programar para gravar tudo que tinha nesse tempo, o problema não é meu, porque eu tenho uma lei que me protege. Isso é mito? Você acha que hoje é impossível, tem que ser muito bem planejado, ou ainda existe casos? Acontece muito na publicidade, porque a publicidade estoura a hora. Eu já filmei publicidade, eu fiquei 24 horas no estúdio, eu já fiquei 24 horas filmando uma garrafinha de água, tipo, que ia, que voltava, e a coisa, sabe, não vai. Acontece muito na publicidade. No conteúdo, enfim, longa, série, curta, não dá, não pode. A equipe não aceita, não tem conversa, essa é a frase, entendeu? Então, assim, o diretor, ele pode ficar rodando 5.000 vezes o mesmo plano dentro dessas 11 horas que ele tem. 11 não, na realidade são 10, porque se você pensar que a gente tem 1 hora de almoço, 1 hora de desprodução, então tudo isso é cravado. Se eu marquei uma equipe às 7 da manhã, 6 horas da tarde eu corto câmera para ter 1 hora de desprodução. Então, se o diretor dentro desse horário quiser ficar rodando 1000 vezes uma cena, cabe a ele. Já aconteceu comigo, esse filme que eu fui fazer na Amazônia, o diretor ficou 2 diárias filmando uma freira subindo como se fosse uma montanha, assim, uma rampa chegando numa tribo, numa aldeia. E a velhinha italiana já não aguentava mais aquele sol de 40 graus, e ele rodou com stead, com câmera fixa, com grupo, com tudo.
E ele ficou 2 diárias filmando isso. E, tipo, o filme estourou horrores, mas eles tinham dinheiro pra isso e eles sabiam que o diretor era assim. Então, todo o planejamento que eu fazia, às vezes caía por terra, porque ele filmava 10 mil vezes a mesma cena. Se eu tô contando isso porque ele é italiano, ele não vai ouvir isso. É verdade. E, assim, as condições meteorológicas da Amazônia também não ajudavam. Então, lá é um lugar que tudo pode acontecer. O tempo virava e ele queria rodar tudo de novo, com todos os enquadramentos, aí a gente ficava louco. Acontece que cada diretor trabalha de um jeito, não dá pra generalizar. E vamos pensar aqui no seu workflow, Janaína, o seu dia a dia, né? Você foi lá, foi contratada para fazer essa parte de assistente de direção. Então, a primeira coisa que acontece é, cai lá no seu colo o roteiro, que você vai fazer essa primeira leitura, já vai fazer todas as marcações e tal. Depois você passa por algumas reuniões ali junto com o diretor, com o produtor e tal, para já ir anotando tudo. E o ideal no seu mundo, o ideal é que nada fuja daquela sua ordem do dia, certo? Na pré-produção, assim que eu entro no filme, eu faço todo um planejamento de tudo que vai acontecer nas próximas, todas as semanas. Então, qual semana vai acontecer a prova de figurino, em que semana o elenco começa a se preparar. Depende do filme, por exemplo, o elenco tem que fazer uma preparação de alguma coisa específica. Por exemplo, nesse filme da Amazônia, eu precisava ensinar uma freira a andar de barco, a pilotar o barco. Então ela teve aulas de barco. Tem que colocar tudo isso no planejamento. Entendi. E eu planejo o que vai acontecer nas semanas de pré. Sei lá, eu tenho 8 semanas de pré-produção. O que vai acontecer nessas 8 semanas de pré-produção? E aí, óbvio que eu não consigo tomar conta de tudo 100%. Porque chega uma hora da pré-produção que você começa a sair pra ver coisas. Visitas de tech scout, que normalmente levam uma semana, dependendo do filme. Você sai e você não fica na base. Aí fica o segundo, o terceiro, depende do filme, até o quarto assistente de direção, tomando conta e fazendo que as outras coisas aconteçam. E o trabalho, dia a dia, você tem que fazer acontecer, que aconteçam as reuniões do diretor com a arte, do diretor com o figurino, fora as leituras, porque a leitura é uma coisa super cansativa. Normalmente ela leva 1 dia e meio, 2, porque você lê e você vai parando. E aí você faz leituras com a equipe, leituras com o elenco principal. Então você senta com o elenco principal numa mesa, lê o roteiro, o elenco tira as suas dúvidas, e não com todo o elenco. Normalmente você contrata um ator ou alguém que leia os personagens que não vão estar na mesa. Então é super cansativo. Você lê 1 dia e meio um roteiro, depois você lê 1 dia e meio de novo com outra equipe, depois você lê de novo. No filme do Babenco, por exemplo, era tudo em inglês. Então chega uma hora que você fica louco, né? Você não consegue nem pensar. E aí todo esse workflow que você disse, você tem que planejar tudo e fazer com que tudo isso aconteça dentro todas essas semanas, porque chegou o dia de filmar, você tem que estar pronto pra filmar. Ó, tem um monte de coisa, como um filme demora 6, 8 semanas, tem um monte de coisa que não fica pronto no dia da primeira diária. O que tá lá na última semana, você vai deixando pra depois. Às vezes é um cenário que tem que montar, tipo, a coisa vai acontecendo enquanto você tá filmando, entendeu? Uma locação que não foi achada, que, sei lá, que o diretor não gostou, durante 8 semanas procurou, mas não achou, e aí o produtor de locação continua procurando enquanto você tá filmando. Já aconteceu, tendo 3 dias pra filmar e não tinha locação ainda, e tipo, o diretor não aprovava nada, e ia chegando o dia. E aí eu ia até perguntar pra você, isso vai acontecendo meio que simultaneamente, né? Quer dizer, enquanto você tá lá fazendo a leitura, tá procurando, tá vendo essa coisa da locação e tal, então é importante pra você também ter esse segundo assistente e tal, né? Ter essa galerinha junto ali, né? E equipe boa, pelo amor de Deus. Que trabalha. Uma pergunta que eu pensei, tinha pensado até antes e acho que cabe agora. Eu imagino assim, olhar pro filme, seja ainda na pré-produção, seja quando você já tá com o plano todo de filmagem, bonitinho, que você sabe que vai mudar, mas que tá lá bonitinho antes de começar. O conhecimento prévio que exige, né, de você olhar para uma... Por exemplo, eu nunca trabalhei num filme. Se eu chegar a olhar para um roteiro, eu não vou pensar em metade das coisas que precisa para fazer a cena, né? Com certeza eu vou me esquecer de muito... Eu não vou imaginar que precisa de um cabo para segurar tal coisa ou de qualquer detalhe que quem não tem experiência não vai saber. O que você sugere, ou o que você acha que é importante de experiência
prévia antes de trabalhar como assistente de direção? Você fala, tem que trabalhar na produção antes, tem gente que cai sabe assim, cai na fogueira, é jogado na fogueira, de repente tem que se virar. Como que é e como que você acha que tem que ser, assim? No meu caso, funcionou bem ter trabalhado na produção, mas, por exemplo, nesse último filme eu tive uma estagiária, ela nem foi assistente, ela foi estagiária no filme, e que ela foi super bem no filme, e ela fez uma publicidade comigo ontem e hoje, foram 5 diárias filmando, e ela tá ótima, passou, sei lá, 6 meses, e ela tá ótima, porque eu acho que ela tomou tanta pancada no filme, que ela pegou no ar as coisas que tem pra fazer. Eu acho que a vivência de set te dá muita experiência pra quando você pega um roteiro, senta na mesa e tem que trabalhar, fazer a parte prévia, sabe? De sentar no computador e trabalhar. Eu acho a parte chata, eu gosto muito de set. Fazer essa a vivência de set te traz muita coisa. Então você lê uma cena, você já sabe que tem movimento de câmera, você já sabe que precisa de um stead, e se você trabalha muito com o diretor, então você já sabe o gosto dele. Aqui ele vai querer um drone, já vou pôr aqui. Talvez ele não queira, derrube. Mas lendo a cena, você já entende tecnicamente o que você vai precisar e às vezes dramaticamente também, porque os filmes têm preparação de ator, então aqui você fala, nossa, vou precisar de um ator mais denso, já começa a buscar na sua memória, nossa, eu trabalhei com fulano, acho que ele cabe aqui nessa cena, vou sugerir ele pro diretor, vou falar com a preparadora de atores que aqui vai por esse caminho. Então, assim, a vivência de set te traz muito isso. Acho que tá no set, vendo coisas acontecerem. Eu sempre falo que eu já bati tanta cabeça no set que eu vou me precavendo de tudo. Eu olho e falo, não, isso vai precisar disso. Sabe? O set te traz uma experiência boa. E ainda hoje você vive situações de chegar no dia e falar, putz, jamais imaginei que ia precisar disso e de repente tá precisando. Claro, aconteceu essa semana. A gente foi fazer uma cena que o véu da noiva, ela andando de moto e o véu dela tinha que voar. E quem disse que esse raio desse véu voou? Ele não voava, de jeito nenhum. A gente cortou, a gente pôs fio de nylon que, na cabeça, nossa, o véu levinho, a moto, o vento, vai que vai, né? Pois não voou. A gente ficou horas, uma loucura. No final ele voou, mas a gente bateu cabeça. Pela minha experiência, eu já devia ter pensado, véu, tem que voar, porque a cena falava de vento. Tem que voar, vamos fazer um teste, que é o que normalmente eu faço. Vamos fazer um teste antes, e eu não pensei. Então eu bati cabeça, o diretor bateu cabeça, então todo mundo ficou louco no set. Então, óbvio que eu não sei tudo, não sei mesmo. Sim, claro. Eu sei que com a experiência que eu tenho, eu já fiz filme de um monte de coisa. Eu consigo ler uma cena e imaginar o que ela precisa, mas ainda bato cabeça, óbvio. Eu sempre falo isso, o cinema, ele é um telefone sem fio. O diretor fala o que ele gosta pra mim, e eu falo pra produção do que ele quer. Se eu falar pra você, ele quer um papel rosa, você vai imaginar esse papel de 1 milhão de jeitos, entendeu? Sim. Então, eu gosto sempre de ver as coisas. Hoje em dia, o WhatsApp ajuda a gente horrores, né? Porque eu peço pra me mandarem tudo, eu falo, deixa eu aprovar tudo, o que não acontecia antigamente, porque o diretor falava, eu quero isso, e chegava, o papel rosa chegava tipo uma coisa totalmente diferente do que ele tinha imaginado. É muito telefone sem fio. Então, eu gosto de amarrar muitas coisas, sabe? De aprovar com o diretor. É isso mesmo que você estava imaginando. E nesse caso, vamos supor, nesse caso que você falou do véu e tal, o diretor, ele acaba colocando a mão na massa ali junto, pensando em soluções práticas ali e tal, ou não, ele incorpora justamente a parte criativa e fala, gente, esse véu tem que voar, se virem, eu estou indo para meu camarim. Não, eu não sei, eu acho que os diretores hoje não têm mais essa postura. Os diretores antigamente eles tinham postura, sabe? E não, acho que são, tipo, eles querem solucionar também. Janaína, e outra coisa, você falou justamente da importância, né, da pré-produção, e que também é uma parte que você já falou que você não gosta muito, você gosta muito ali do set e tal. Não é nem eu gosto, é que eu gosto mais do set. Eu gosto mais de estar, eu acho que o dia passa voando e você vê coisas. Óbvio que tem dias que, tipo, chove, aí você você fala, por que eu fui sair da cama hoje? Mas o dia a dia do set é o que me dá prazer, da minha profissão, eu gosto muito de estar no set. Mas a pré é super necessária, uma pré bem feita
te evita problemas lá na frente, evita problemas na sua filmagem. Se você amarrar tudo direitinho na pré, conseguir aprovar o máximo de coisas com o diretor, preparar bem os atores para qualquer coisa, enfim, um idioma que eles têm que falar, uma luta que eles têm que lutar, uma dança, ou mesmo uma preparação, sei lá, com uma preparadora de atores como a Fátima Toledo, enfim, tudo que você fizer direito na pré te evita problemas no set. Então, eu gosto da pré também, mas eu acho que ela é um pouco mais chata, sabe? Você fica ali aprovando coisas, fazendo reuniões. Agora o set, você vê a coisa acontecendo, você vê o filme sair do papel. Então isso me dá muito mais prazer do que a produção. E você vê muita diferença entre fazer cinema e publicidade? Que diferenças você vê ou não? Só muda o tempo de produção e o período? A diferença maior assim, da publicidade pro cinema é que não tem agência e cliente. O cinema, o que o diretor de arte aprovarem é a palavra final, é o que vai estar você vai ver. A publicidade não, ela tem um monte de gente dando opiniões, né? Então isso dá um pouco enlouquecedor, assim. Você vai numa reunião, às vezes você prepara uma pasta super incrível de referências, de coisas super legais, o diretor super descolado, lá, chega na reunião, todo mundo é, sei lá, mega careta, e corta tudo, e aí não, vamos colocar uma camiseta polo no pai, é sempre a mesma história, sabe? Exato. Eu acho que a agência e o cliente dão uma broxada, assim, sei lá. Eu até acho, porque eu sou publicitário, né? E eu vejo muito isso, assim, o problema maior é que quando você tá trabalhando com cinema, você tá tratando com pessoas que ali estão com a mesma visão, que tiveram mais ou menos a mesma base, tem um certo ar criativo que percorre ali todo mundo. A hora que você senta na mesa de reunião para conversar com o cliente, você tá falando com o cara que é engenheiro, com o cara que é advogado. Né? Eu entendo dele, porque ele quer vender, ele entende a pessoa que compra. Exato. Sempre a ideia que a gente já sempre pira, né, nas ideias, quer fazer uma coisa mais legal, mas nem sempre o mais legal é o que vende mais. Exatamente. Então eu também entendo o lado do cliente, mas sei lá, eu ultimamente tenho preferido muito mais fazer conteúdo do que publicidade, mas eu faço publicidade também, não me nego, não. Tem alguns assistentes de direção que trabalham só com cinema. Eu acho que é por isso que o pessoal fala muito, pelo menos na publicidade, que se você quer ser criativo, vá fazer cinema. Se você quer ser bem pago, faça publicidade. O lado bom da publicidade é que ela te dá a oportunidade de algumas experiências. Então, assim, na publicidade, eu já fiz set de todos os jeitos que você pode imaginar. Com cachorro, com criança, no interior, em São Paulo, com chuva, sem chuva, com fogo, com explosão, com tudo. Então eu pego essa bagagem e trago pro conteúdo. Então quando eu leio uma cena que tem uma criança, eu falo, pô, já fiz 50 mil publicidades com criança, sei como lidar com criança, sei que criança de tal idade a tal idade não vai funcionar. Então eu uso a publicidade pro meu bem, assim, eu pego toda a experiência da publicidade e trago pro conteúdo. Acho que é muito válido, muito válido. E tem a questão também, imagino que de demanda, né? Uma coisa você tá o cara lá de Hollywood que tem uma produção de audiovisual absurda. No Brasil a gente sabe que tá melhorando muito isso, mas eu imagino que a publicidade te ajuda também nisso, né? A pagar as contas, também tem esse. Eu vejo uma diferença assim, alguns anos atrás, sei lá, me chamavam pra fazer um longa por ano, sei lá. E aí agora, nos últimos 2, 3 anos, toda hora me liga alguém pra fazer um longa. Tipo, olha, tem um longa. Eu acabei de ter filha, então tive uma filha faz pouco tempo, tem 6 meses, e eu já neguei 3 longas esse ano, uma loucura, assim, que não acontecia antes. Então, eu acho que tem uma demanda bem maior se você quiser trabalhar só com conteúdo, então acho que dá hoje em dia, mas eu gosto de fazer uma publicidade ou outra entre longas, só pra não ficar fora totalmente do mercado. O ano passado, acho que, se não me engano, foram produzidos mais de 100 longas no Brasil. Então, assim, existe um mercado bom e forte. Então, ou seja, 100 assistentes de direção fizeram 100 longas no ano passado. Eu fiz 2. Alguém... 98 eu fiz. Então... não. Câmera. E ação.
que faz a carreira do assistente de direção? Você trabalhou muito networking, os diretores que vão um recomendando o outro, o seu relacionamento com uma produtora, como é que funciona esse call aí, né, que até chegar em você? Ele parte de quem? Parte do produtor ou parte do diretor? Eu acho que networking é importante, lógico, então eu tento sempre estar presente, enfim, nas produtoras, passo para dar um oi, eu tenho muitos amigos, como eu vivo esse universo, então, né, tenho muitos amigos, mas os diretores chegam até mim, eu não sei, às vezes muita indicação de produtores executivos, às vezes o produtor executivo já fez um filme comigo e o diretor vai fazer um longa e não tem uma assistente de longa. Crédito, rola muito da pessoa ler no crédito o nome, tipo, sei lá, vem atrás de mim. Já me procuraram uma vez no LinkedIn, sei lá, a pessoa me viu num crédito e me convidou para fazer um longa. Legal. São diversos jeitos de chegar na pessoa. IMDb, né, a IMDb, tá lá, enfim. Os maiores são indicação, sei lá, um diretor fala com outro, trabalho com a fulana e ela gosta de trabalhar com fulana, enfim. E o produtor executivo é sempre a pessoa que vai formar a equipe, né? Então, que no final das contas são os dois que você acaba tendo mais, vamos dizer assim, mais contato no sentido de mais troca de ideia, né? Eles acabam avaliando melhor o que é o seu trabalho no dia a dia, né? E eu acho que faz um bom trabalho, né? Porque não adianta nada você fazer um trabalho tudo errado. Você faz um bom trabalho, seu set, você cumpre as semanas, você cumpre direito, o diretor tem uma sinergia com o diretor, trabalha, sabe, dá boas ideias, enfim. Fazer um bom trabalho no geral é o seu melhor cartão de visitas. Não, sem dúvida. E aí a outra coisa que eu ia emendar também nisso, que a gente está falando, é que você falou da publicidade, falou do cinema, mas aí tem um meio termo disso que hoje a gente está escutando muito falar, que é principalmente conteúdo para internet, né, viral e tal, enfim, que às vezes acaba sendo até um conteúdo independente, e as próprias séries, né, os seriados e tal, que hoje tem ganhado... E até as webséries, né? Webséries e tal. Você tem visto isso crescer também? A função do assistente acaba... É óbvio que ele vai permear isso também, mas, assim, como é que você enxerga também esses novos desdobramentos, né? Então, série tá rolando, tem muita série acontecendo, né? Séries nacionais, pra HBO, pra Fox, enfim. O que dá mais oportunidade de trabalho, inclusive, pros assistentes de direção, pra toda a equipe, né? Pra todo mundo que trabalha no audiovisual, mas pros assistentes de direção. Para o conteúdo de internet, tirando conteúdos tipo pra VOD, enfim, pra video on demand, tipo, que é a Netflix, hoje em dia começa a produzir coisas nacionais e tá começando agora uma coisa acontecer, o conteúdo internet é um conteúdo meio independente, né, porque ele não existe lei, não entra em leis de incentivo, então normalmente não tem uma equipe muito grande, a não ser que seja uma coisa patrocinada, essas pessoas que, youtubers, que tem canais, que é uma coisa que cresce, que as pessoas anunciam muito hoje em dia, dentro desses canais, eles trabalham com equipes menores, assim, eu ainda não transitei nesse meio, mas eu leio bastante, enfim, sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, e eu acho que, não sei se rola assistente de direção nesses conteúdos de internet. E nessa questão de série, a gente está falando de vários episódios ali e tal, né? Então, aí funciona assim, é um assistente de direção por episódio ou o cara acaba... Entendi. É que depende muito, depende do projeto, e em quanto tempo ele vai ser filmado. Algumas séries, eles contratam 2 equipes, 2 primeiros assistentes, 2 segundos assistentes, 2 diretores, e aí cada um dirige um grupo de episódios pra coisa acontecer mais rápido. Algumas séries se arrastam, tipo, 8 meses de filmagem, sei lá, 100 diárias, 150, é uma loucura. Confesso que eu já fui convidada pra fazer série, mas eu recusei, assim, porque eu tenho um pouco de medo de ficar muitos meses dentro de um projeto. Fiz uma participação numa série, mas eu fiz poucos episódios, fiz 3 episódios. Eu ainda prefiro longa, não tô cuspindo não nesse prato, porque eu posso ficar 7, 8 meses filmando, acho que deve ser meio porque também meio loucura. Dentro dessas leis que eu te falei, a gente filma 6:1, a gente filma 6 dias e folga 1 dia. Nas séries existe até um movimento hoje em dia
para que seja 5-2. Algumas séries filmam 5 dias e folgam 2. Mas pensa filmar 6 dias e folgar 1 dia. E normalmente essa folga é no meio da semana. Ou seja, quando eu entro no longa-metragem, eu não vejo minha família. A gente fica internado no longa 8 semanas, 9 semanas, depende do filme. Você fica o período do filme filmando todos os dias. E o dia que você tem folga, você quer morrer na cama. Os e-mails que você não conseguiu responder nos outros dias da semana. Não, eu não sei, eu tenho um pouco medo de fazer série por isso, eu confesso. E você conhece alguma coisa da realidade da televisão? Do tipo novela, enfim, ou algo mais do tipo não muito diária, mas eu acho que não, sei lá, o dia a dia de novela não deve ser muito diferente de cinema, não. Eles devem filmar bastante, devem filmar muitas horas por dia, e o planejamento deve ser meio loucurinha também, assim, porque apesar que a novela trabalha muito com cidade cenográfica, né? Em longa a gente esbarra muito com problema de autorização de locação, tem que mudar a data, nananana. Novela eu não sei como funciona. Um pouco menos, né? Mas também são, sei lá, é praticamente um filme por dia, né? De tempo de gravação. Né? E o esquema de novela é diferente, porque eles trabalham com muitas câmeras. Então você filma uma cena, eles devem filmar muito por dia. Filma uma cena, uma vez, 2 no máximo, e já partiu para a próxima. Acertou, errou, vai que vai. No cinema, a linguagem de cinema é diferente. Então você vai fazer uma cena, ela é muito mais trabalhada. Você posiciona a câmera pro ator A, aí roda do lado do ator A, posiciona a câmera pro ator, entendeu? E roda. Aí você então você muda o posicionamento de câmera algumas vezes. Então o processo é mais demorado, é mais trabalhoso, é mais artesanal, sei lá, a palavra outra coisa que eu queria saber, Janaína, agora você estava falando, me veio essa questão. O assistente de direção, ele chega a trabalhar também pensando nas entregas e no dia a dia ali também dos outros profissionais, por exemplo, do diretor de fotografia e tal. Eu pergunto isso porque enquanto você estava falando da questão de câmera e tal, eu pensei justamente nisso, assim, de você tá lá, daí você faz lá a reunião com a equipe diretiva ali, e aí o diretor de fotografia fala, putz, aqui seria legal a gente ter a câmera X P3 aqui, e aí você que vai ter que correr atrás disso, você que vai ter que ver quando que ela chega. Tenho que pedir. Normalmente tudo isso a gente já vai na pré-produção, né, nas leituras. Sei lá, o diretor de fotografia imagina um equipamento diferente, um movimento diferente, ou alguma coisa, ou uma luz que exige mais tempo para ser montada, que tenha que ser montado um dia antes. Tudo isso eu planejo e cobro de quem está produzindo. Então... nesse caso você senta, daí o diretor de fotografia fala da câmera, daí você fala, tá bom, fala com a sua equipe para trazer essa câmera, quando que você vai me trazer? Daqui a 3 dias, ok, então marco aqui no meu planejamento. Coloco na análise técnica, tudo tá sempre documentado, sempre, porque também são tantas informações, se você não documenta, nem você mesmo lembra do que precisa. Exato. Sei lá, imagina que naquela diária ele vai precisar de mais câmeras, por exemplo, uma cena de ação. Uma cena de ação, você não explode um carro 5 vezes, para 5 posicionamentos de câmera. Então, naquele dia, o diretor fala, eu quero 4 câmeras, sei lá. Então, uma em cima do morro, uma mais baixa, uma câmera ali. E aí, então você sabe que naquele dia você vai ter que ter mais câmeras, mais equipe, porque mais câmeras exige mais equipe. Mais tempo para preparar. Então, tudo isso tem que ser planejado. Não adianta também só colocar na análise técnica. Eu tenho que pensar que tudo aquilo tem que caber dentro do meu horário. E fora a preparação, por exemplo, para o tal do carro explodir. Tudo a gente tem que conversar. Conversa com o pessoal de efeito, conversa com o diretor de fotografia, cruza as informações. Às vezes o diretor de fotografia fala, poxa, eu preciso de 3 horas para preparar essa luz, que é uma luz mais chata. Aí você fala, pô, não tenho, por favor, me ajuda, tenta fazer em 2, chama a sua equipe cedo, eu libero eles 1 hora, tudo é uma negociação. Entendi. Eu imagino que a sua lista de contato no telefone deve ser gigantesca.
É infinito. Às vezes eu cruzo as pessoas na rua, às vezes eu me cumprimento, eu sou muito péssima pra isso. Eu não lembro, a pessoa fez um filme comigo, aí sei lá. Enfim. E às vezes acontece muito de precisar de pré-light. Sei lá, você vai filmar num sambódromo, você vai filmar num galpão gigante. Não dá pra você chegar e aí, às vezes a luz é toda aérea. Então a luz aérea demanda um dia inteiro para ser montada. Então aí você planeja isso. Olha, a equipe, ou seja, tem que fazer tudo isso para a produção executiva. Ó, essa locação, vou precisar entrar nela um dia antes, porque a luz é mais preparada, o diretor de fotografia vai montar uma luz X, então não adianta a produção executiva contar com um dia só nessa locação. Tem um dia para montar, um dia para filmar, um dia para desproduzir, então são 3 dias nessa locação. Tudo isso tem que ser pensado. É que eu vou falando grosseiramente aqui, eu vou lembrando dos casos, mas todo filme tem que ser pensado, planejado, conversado com todo mundo, com o diretor e com toda a equipe. Por isso que eu falo, nome assistente de direção horroroso, porque a gente não dá assistência para ninguém, a gente fica o dia inteiro chicoteando o povo, cobrando, planejando. Uma coisa que eu tava pensando é sobre a questão de, assim, de no ir falar com o fulano, eu preciso acertar isso com o diretor, alinhar com o pessoal de efeitos visuais e o diretor de fotografia, porque nessa cena vai ser desse jeito. É uma coisa do tipo, tem reunião marcada, esporádica pra acertar isso, você consegue juntar ou não? É uma coisa que você fica correndo pra cima e pra baixo, liga pra um, conversa com o outro, mas o diretor de fotografia falou isso, como que funciona? Normalmente, se é alguma cena muito complexa, o ideal é que você tenha uma reunião, todo mundo na mesa, esse pessoal de efeitos, diretor de fotografia, arte, o diretor, senta todo mundo em volta da mesa e discute, porque às vezes o que acontece é a cena tá escrita e ninguém sabe como executar, e já aconteceu muito isso, e todo mundo em volta de uma mesa senta e cada um dá uma opinião, cada um tem uma experiência diferente e chega numa conclusão final. Enfim, discute a cena, às vezes se desenha a cena, faz um shooting da cena para que todo mundo entenda o que o diretor precisa, qual é o resultado final que ele quer. Porque o ler, né, é a mesma coisa do telefone sem fio. Você lê e cada um vai imaginar de um jeito a cena. Assim, o diretor desenha, que não é muito comum no Brasil desenhar shooting para longa, desenha cenas específicas. Então, tipo, você pega aquela cena muito casca de se filmar e desenha essa cena. Então, com o desenho na mão, você senta ali na reunião, todo mundo discute, acho que é isso, acho que isso é feito em pós, acho que isso aqui é uma pessoa real, acho que isso aqui é um efeito, sei lá, X, o diretor de fotografia, a luz, eu acho que tem que ser assim, assado, vamos usar a câmera high speed XYZ, e aí chega numa conclusão. E às vezes não se resolve em uma reunião, tem 3, 4 reuniões para resolver determinada cena. E o que é do dia a dia, assim, óbvio que você resolve por telefone, você liga muito pra equipe, pras pessoas, pergunta, onde tá aquilo, você vai mandar referência de tal coisa. Mas cenas muito grandes, o ideal é fazer reunião, sim, sentar numa mesa e discutir. Câmera e ação! Falou aqui bastante da parte técnica, né? A função do assistente de direção dentro da equipe ali cinematográfica e tal. E aí eu queria partir um pouco agora para a parte mais conceitual, assim. Então eu queria a sua opinião, na verdade, no seguinte: o quão importante é o assistente dentro do set, dentro da pré, quão importante é isso? Porque a gente está falando de um trabalho criativo, e a gente sabe que quando a gente reúne várias mentes criativas, às vezes falta o raciocínio lógico, às vezes falta justamente essa parte de coordenação. Mas o assistente de direção, até como você falou, às vezes começa o longa, começa a produção sem o assistente entra no meio e tal. Você acha que ele ainda é visto como uma coisa meio que glamour, uma coisa para equipes muito grandes? Ele não é visto ainda como uma coisa essencial? Olha, eu acho difícil um filme acontecer sem um assistente de direção.
um filme metragem. Publicidade, eu acho que até rola, assim, o diretor fazer assim, depende da publicidade, se ela não for muito grande, não precisa de muito planejamento. Agora, um longa-metragem eu acho essencial, assim, direção, essencial pro dia a dia do filme, para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam organizadas, para que o diretor possa ter a mente livre para pensar na parte criativa e não ficar pensando na parte de logística, enfim. Eu acho que o filme, sei lá, eu acho essencial a participação do assistente de direção. Acho difícil um longa-metragem sem assistente de direção. Porque eu penso muito assim, eu trabalho aqui de perto com o pessoal com programação, por exemplo, né? Programação de sites e tal. E o programador é o cara extremamente lógico, é o cara que senta e vai codificar. Então você entrega pra esse cara lá, pega e fala, você tem que codificar isso, o cara vai codificar isso. Ele não tem essa parte criativa de ficar, tipo, buscando outras soluções ou de apresentar outras coisas. Ele acaba indo e fazendo exatamente aquilo que você traçou ali. Isso é um problema porque é um cara extremamente lógico, racional, né? Mas pode trazer um balanço pra uma equipe. Exato, né? Exato. Então, traz esse balanço. E eu vejo muito o assistente de direção nesse sentido, sabe? Porque... Eu acho que assistente de direção, pelo menos no meu caso, eu não fico só na parte só de logística, enfim, de organização. Eu tento sempre colaborar criativamente de alguma forma. Sei lá, alguma locação que eu acho legal, o diretor tinha pensado em filmar em tal lugar, aí eu venho, o que você acha desse outro lugar? Eu já filmei. Eu tento não ficar uma pessoa só técnica. Legal. Mas você não acha que, do ponto de vista de uma equipe, sabe assim, no ponto de vista, pensando como uma equipe mesmo, o diretor de fotografia, o diretor, o ator estão preocupados muito mais com o que eles estão criando lá. Você não acha que o assistente de direção tem esse papel de puxar de vez em chão, quando né? puxar pro chão e falar, gente, calma lá, vamos lá, você concorda com isso? Concordo. Às vezes eu sou a portadora de notícias ruins, tipo, vocês não tem mais tempo muitas vezes vocês não tem mais tempo pra filmar essa cena, roda logo, porque vão cortar a câmera. Tem esse equilíbrio, eu acho, entre o criativo, o que é legal, o que é tipo, vamos pirar, mas também trabalhar dentro da verba, trabalhar dentro do horário, trabalhar dentro do que a gente tem. É difícil isso, sabia? É bem difícil administrar isso. Às vezes eu quero que a coisa aconteça, eu quero que o diretor, sei lá, fique filmando a cena dele não sei mais quantas horas, mas não é possível, porque eu não posso. Aí eu tenho que chegar e trazer ele pro chão e falar, mas você tem que cortar a câmera, enfim, tem que ser mais rápido. É que ali a gente tá falando justamente com essa expressão, né? A gente já falou aqui de vários filmes, a gente sempre debate aqui vários filmes, mas eu vou trazer aqui, por exemplo, um que é vamos dizer, o concurso disso, né? Que é o que fez o Árvore da Vida. O Terence Malick, por exemplo, ele é o cara que, tipo, ele tem uma expressão criativa e ali que é muito própria. Então, você imagina que, assim, trazer esse cara pro chão, né? Mostrar pra ele, agora... Né, é uma coisa muito difícil, né, de fazer. Os diretores, eles não são bobos. Eles sabem. Eles são executivos também. A maior parte dos diretores, eles são executivos dos próprios filmes. Então, eles sabem que eles infelizmente, eles têm um tempo pra cumprir. Às vezes, eles próprios estão cansados, porque você filmar 12 horas por dia não é brincadeira. É muito cansado. Penso assim, eu não sei se vocês já acompanharam algum set de filmagem, mas uma diária de filmagem é super cansativa. Imagina você ficar filmando todos os dias. Então, às vezes, eles próprios não têm força para ultrapassar. Eu tô falando o horário, mas existem outras... Não é sempre que eu preciso, sabe, trazer o diretor pro chão, não. Porque todo mundo é bem adulto, assim. Como é tudo muito conversado na pré, tudo muito bem planejado, enfim, todo mundo vai pro site sabendo. O que acontece, às vezes, no cinema acontece muita coisa que não foi planejada. Por exemplo, chover. Chover é uma coisa que, por mais que você tire a previsão do tempo, os nossos satélites, eles não são tão confiáveis. A gente não mora nos Estados Unidos, que tem uma previsão, sabe, incrivelmente precisa. Então, pode acontecer. E você para e você fica sem filmar. E você fica... Às vezes você não tem opção chuva. Existe uma coisa no planejamento que é opção chuva. Às vezes você não tem. Você tá na reta final e todas as suas cenas são externas. Não tem opção. Parar e ficar sentado esperando parar de chover. E aí,
para de chover, o diretor tem que filmar rápido. Esse tipo de coisa, aí você tem que acelerar, que é super chato. Mas normalmente, não. Normalmente eles já vão pro set, meio que já com as cenas pensadas, tudo é discutido. Gosto muito de sentar com o diretor e ler as cenas, tipo, olha, você consegue filmar essas 3 cenas nessa diária, essa aqui é mais chatinha, mas tem essas 2 aqui que são mais tranquilas, a gente roda mais rápido. Tudo é previamente pensado. Então ninguém vai... Óbvio que as coisas mudam, como chover, mas assim, o dia a dia normalmente ele é planejado. Quão você acha que é importante a parte da pós? Porque tudo bem, o trabalho ele acaba antes, ele acaba quando acaba as filmagens ali, mas você acha que seria importante de alguma maneira o assistente ainda tá um pouco mais envolvido com a pós ou não? Você acha que ali já é outra função, é outro ritmo, é outra coisa que daí vai fugir muito da sua função como assistente? Não, eu acho que o assistente tem que estar envolvido na pós, mas é do jeito que é hoje em dia, uma coisa meio remota, porque quando você monta um filme, o diretor fica horas e dias na ilha de edição, montando um longa-metragem. Não sei se um assistente de direção, nesse momento, seria útil. Normalmente eu assisto a primeira montagem, que dali eu consigo dar alguma opinião, falar, poxa, nesse dia aqui tinha uma cena melhor, a gente rodou um take melhor, ou olha, ali no fundo tem aquele letreiro ali, o diretor tinha dito que ele não gostava, precisa apagar, enfim. Não é que eu me desligo totalmente do filme, é que não tem mais um dia a dia no filme. Mas de repente, quando você vê o resultado final assim, não tem alguns momentos que você olha e fala, caraca, aquele dia foi tão cansativo, os caras não usaram quase nada. Acontece muito de rodar uma coisa que depois corta no final, mas aí entram várias questões que às vezes o tempo do filme, às vezes pro filme ficar mais comercial ele tem que ser um pouco, cortar alguma cena, tem questões de faixa etária, vamos cortar essa cena porque senão vai só maior de 16, aí sabe, restringe o público, não é o caso de tal filme. Então assim, existem um monte de questões que implicam depois na pós-produção. Eu gosto de acompanhar a pós, mas eu não acompanho o dia a dia, não. Você saberia dar um exemplo de um momento em que te chamaram, que precisou da sua opinião ou de algo seu na pós, só pra gente entender o que o assistente de direção... Do montador me ligar. O montador me ligar e perguntar, poxa, a gente não tô achando no material, mas vi aqui no relatório do continuista que tem tal cena, você consegue me ajudar? Que dia que foi filmado isso? Ou, Diana, vocês filmaram um negócio aqui, será que tem uma cena melhor? Ou será, vocês filmaram o início dessa cena tal dia, você lembra que dia vocês filmaram a continuação dessa cena? Porque eu não tô achando. Porque às vezes, hoje em dia com o digital se filma muito, né? Coitado dos montadores, coitado mesmo, assim. Então, às vezes eles ficam loucos com o material, né? Tipo, é muita coisa. Então acontece muito de conversar com o montador. E Jana, me diz uma outra coisa, que é a minha última pergunta. O que acontece se você fica grávida ou doente, ou acontece alguma coisa com você? O set para, é isso mesmo? Olha, o último filme eu fiz grávida. Esse filme do Alfonso eu fiz grávida. Tipo, subi no Morro do Vidigal, fui pra Las Vegas, com barrigão pra lá e pra cá. Só uma loucura. No octógono, uma loucura. Não, eu acho que se acontecer, sei lá, do assistente do primeiro faltar, o segundo tem que entrar no set e tocar o set. Não adianta vir uma pessoa de fora, sabe? Talvez venha uma pessoa de fora pra ajudar o segundo. Se acontecer, sei lá, nunca aconteceu comigo, mas se eu faltar, eu acho que a pessoa que tocaria o set seria o segundo, sem dúvida, porque é uma pessoa que sabe o que tá acontecendo. Porque são muitas informações. Você chega num set de filmagem com aquele papel, com aquele monte de escrito, frente e verso, você pensa, por onde eu vou começar? E o segundo sabe por onde começar, porque ele tava lá toda a pré-produção, ele viu tudo, ele participou das reuniões, entendeu? Então nesse caso a gente pode pensar que um longa necessariamente vai ter 2 assistentes, né? O primeiro e o segundo, no mínimo. É porque assim, o segundo ele vai tocar. Provavelmente não vai ser igual ao primeiro, porque ele ainda é segundo por algum motivo, ou porque ele quer ser. Eu tenho uma segunda que trabalha pra mim e ela não quer ser primeira, ela quer trabalhar como segunda sem direção, porque ela trabalha muito bem como segunda sem direção, o cachê dela não é baixo e ela faz assim, eu quero todos os filmes trabalhar com ela, entendeu? Então acontece, ela até faz primeiro em alguns longas, já fez inclusive,
equipe, mas ela gosta de ser segunda, ela gosta do trabalho de mesa, de falar com as pessoas e ligar, mas se precisar tocar o set, ela toca. Agora, já trabalhei com segundos que tocaram, precisasse, tocariam, mas não seriam, sabe, incríveis, assim, que você precisa ter uma força, né? Você mandar uma equipe de cinema, ela é muito masculina, né? Principalmente a equipe de front, que eu falo que é o front de guerra ali, que é a equipe de câmera, o diretor de fotografia, o diretor é totalmente masculino, então você tem que ter uma força ali com eles, senão você toma lado, eles te dão, eles se lesam, assim, duro com eles. Então... É verdade, tem que ser. Não, é interessante mesmo pensar. E viu, Jana, eu tenho uma pergunta muito importante. Quando você tá de folga, você tá tranquilo, você tá no fim de semana, você vai ver um filme no cinema, você se diverte ou você fica preocupado o tempo inteiro? Meu Deus do céu, o assistente desse filme teve que fazer isso. Nossa, como é que será que foi fazer essa cena, meu Deus? Como que é isso? Mas me distanciar, não consigo. Eu assisto um filme, eu fico pensando... Olha, um exemplo é o Game of Thrones, o episódio que teve a batalha épica. Sim, eu só ficava pensando, coitado do assistente de direção, como ele planejou essa cena, quantas diárias... Eu fui assistir o making of, eu fui pensando, quantas diárias, quantos cavalos tinham nessa cena, meu Deus, eu não consigo mais me distanciar. Óbvio, eu adoro no cinema, eu tenho os meus filmes prediletos, enfim, mas eu não consigo mais, eu assisto pensando na parte técnica, eu confesso. Ô Jana, vamos lá então, a pessoa que tá aqui escutando a gente entendeu um pouco melhor agora o que é a função de assistente de direção. Eu queria que você passasse aí um conselho, um recado para essa pessoa que pensa em entrar e fazer, em exercer essa função. O que você diria para essa pessoa que está entrando no mercado, que está começando, que é a maioria do nosso público? São pessoas que gostam ou de estudar cinema, ou que estão começando, ou que sonham em, de repente, entrar no mercado de entretenimento, de cinema e tal, enfim, né? E aí eu queria saber de você, assim, que você já trabalhou com vários tipos, né, de filmes aí, né, tanto publicitário quanto longa. Então, o que você diria para essa pessoa que tá a fim de entrar? Primeiro, aí? se você quer trabalhar numa assistente de direção, acho bom você estagiar numa equipe de direção, ou enfim, na produção, entender como funciona o trabalho, estudar, sempre falo isso, estudar, ler muito, assistir muito filme, porque a parte técnica, ela... Quando você assiste um filme, você consegue enxergar essa parte técnica toda ali na tela, né? Estudar muito, ler muito. Existem alguns cursos de assistente de direção, eu não sei se são bons ou não, mas eu sei que em São Paulo existem alguns específicos de assistência de direção. E que dentro de um curso, óbvio, você faz um networking. Então, talvez, né, seja um caminho. E, enfim, a frase que eu falei no começo foi uma brincadeira, mas é bem isso. Cinema não tem glamour. Se a pessoa pensa em trabalhar com cinema, com assistência de direção, com set de filmagem, é um trabalho duro, de peão. É um trabalho, a gente trabalha muito. Tanto quanto a gente está em mesa, né, fazendo toda a parte de pré-produção, reuniões, enfim, quanto o set de filmagem. É uma loucura. Mas é muito recompensador quando você vai numa pré-estreia, tá lá seu nome no final e você fez parte disso e é uma peça eternizada. Acho que é isso. Mas o conselho que eu dou é estudar, ler, tem vários livros de cinema, enfim. Talvez o assistente seja uma das profissões dentro do quadro ali, né, dos profissionais que fazem tudo acontecer dentro do filme, que seja uma profissão que precise desse olhar bem técnico mesmo, né? Por isso que o estudo é importante, porque ele tem realmente esse workflow, né? Quer dizer, tem a parte de organização, tem a parte de cobrança, de saber lidar com pessoas, né? Tem tudo isso que envolve, e você ter técnica para isso é muito importante para você conseguir fazer esse trabalho virar, né? Foi o que eu falei, o dia a dia do set te dá bagagem para que você depois consiga levar isso para outros sets. Talvez você, sei lá, para quem está começando, estagiar numa equipe de direção, maravilhoso, porque você consegue. O filme do Afonso lá na gringa, eu fui assistir ao set, eu não trabalhei no filme lá fora. Eu pedi para ele, eu posso ir? Ele, claro, pode. Comprei uma passagem, fui para lá,
assistir como os americanos trabalham. Fui simplesmente olhar o que acontece. Então, o dia a dia de set de filmagem te traz uma bagagem muito grande. Então, talvez para quem está começando, um estágio na equipe de direção, uma equipe de produção, enfim, em alguma equipe, seja um bom caminho. E aprender a mexer no Movimed, porque sem o Movimed você não vai a lugar nenhum. Só quando eu sinto a liberdade de ser eu, corpo, mente, alma e o coração podem ser seus. Quando corre livre, leve e solto, segue a trilha. Sentido natural que corre para o mar, rio da vida. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação, número 193, esse papo sensacional que a gente teve aqui com a Janaína Cabelo, mais profissão de qualidade que fez a gente entrar numa parte do cinema que eu acredito que tenha sido uma novidade para várias pessoas, porque eu acho impressionante, assim, como eu falei, né, eu fiz um curso de assistente de direção e na verdade eu fiquei impressionado com o tipo de trabalho que é feito pelo assistente, assim, como esse pessoal da assistência tem que ter casca grossa para estar lá. Então, antes de qualquer coisa, eu queria dizer, Jana, que eu admiro muito o seu trabalho, eu acho sensacional isso que você faz, e eu só tenho que agradecer demais, assim, o fato de você estar aqui, de estar trocando essa ideia com a gente, de estar explicando isso pro nosso público, e pedir também para você deixar aí, quem quiser, de repente, trocar uma ideia com você, fazer mais perguntas, né, entrar em contato com você para saber um pouco mais, nesse mundão das redes sociais aí, onde que elas te encontram? Então, o meu Instagram, o meu Twitter é Jana Cabelo, com 2 L's, cabelo mesmo de cabeça. Legal. E meu e-mail é janacabelo@gmail.com. Vou ter o maior prazer, se alguém tiver interesse pela profissão, eu respondo sem problemas. E obrigada, gente. Foi ótima a conversa. Não, foi muito bom. Mais uma vez eu agradeço você aqui. Foi fantástico, esclareceu muita coisa e eu tenho que agradecer sua disponibilidade. Mais uma vez dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Força, vontade, né? Muito trabalho aí pela frente pra você e que venham mais projetos aí, que a gente possa ver seu nome lá nos créditos finais. Obrigada, gente. Sucesso pra vocês. Valeu, Jana. Valeu, Rafa. E por fim, só pra terminar o podcast de hoje, eu só digo uma coisa. Assistente que nada, né? Também vou querer mudar o nome agora da função. Pô, tô nesse movimento faz tempo, mas não rola. Mas vamos lá. Mas é isso aí. Legal. Valeu e até semana que vem. Valeu. O podcast Cinemação número 193 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Lá frente, ainda vejo a luz que vem do teu olhar. I still see the light come from your eyes. Só quando eu sinto a liberdade de ser eu, corpo, mente, alma e o coração podem ser seus. Quando corre livre, leve e solto, segue a trilha. Sentido natural que corre para o mar, rio da vida. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.